Olá pessoal, tudo bem? O de Bar em Bar de hoje com Pedro Gandoja ou Sim, Gandola? Gandoja. Não, todo mundo me chama de Gandola, né? Mas na verdade meu nome original é Gandoja mesmo. Gandoja, mas é Gandola, né? Né? Gandola, é mais conhecido como Gandola. Pedro está envolvido no meio de cinema, né? Conta um pouquinho da sua história, Pedro. Nós somos produtores, estamos produzindo, temos uma produtora aqui em Mogi das Cruzes, chamada Light Ray Multimídia, né? Já faz 10 anos, mais de 10 anos que nós temos um trabalho fazendo curtas-metragens próprios e alguns produtos vídeos pedagógicos, né? Também a gente produz usando técnicas novas de educação através de vídeos interativos, né? Então a gente se dedica a isso, é um grupo de amigos que se juntou para fazer cinema nessa região, né? Já faz um tempo que a gente está aí na estrada. Né? E como é que é fazer cinema na região do Alto Tietê ou na zona extensa de São Paulo, né? Porque é isso, né? É fácil, difícil? Como é que é? É muito difícil, né? O cinema, ele exige, assim, uma formação técnica muito alta, né? Muito grande. Você precisa ter uma formação para conseguir fazer um filme de qualidade. E também existe a questão do custo, né? Que é muito alta, né? Minimamente você quer remunerar os seus atores, que é como a gente trabalha lá remunerando nossos atores e a equipe nossa trabalha de graça para os filmes, mas mesmo esse mínimo, né, em um curta-metragem, um filme simples, já é um recurso que a gente precisa de algum lugar para poder, pelo menos, pagar os atores. Né? Então é muito difícil, porque a gente não tem políticas nessa área, né, nessa região toda a gente não tem políticas culturais e muito menos específicas para o cinema. Né? Então acaba sendo assim uma questão mesmo de você insistir em fazer por uma questão de honra mesmo, né? É tesão de fazer, não? Sim, e acho que é um compromisso também, né? Um compromisso nosso, porque assim, dentro do fazer cinema, parte do que a gente faz na produtora é estimular e dar espaço para pessoas jovens que não têm condições de produzir, né? Então a gente há alguns anos já, dentro do processo de produção nossa, de algum modo a gente procura incorporar pessoas que queiram participar, a gente ajuda a formar essas pessoas, né? Então a nossa estratégia não é só da mera produção de filmes, mas também de mobilização desses produtores, porque assim, a arte do cinema tem ficado cada vez mais complexa e para você conseguir um mínimo de qualidade, né, mesmo que seja num bom roteiro ou uma boa direção, você precisa de uma formação técnica, né, além dos recursos. Então a gente tem se preocupado muito assim em buscar essa formação e compartilhar essa informação, né? Porque assim, quando você não tem recursos para produzir cinema, o nível em que você consegue chegar técnico do seu filme é o nível X. Você não consegue a partir daquilo ter um nível de qualidade, por exemplo, para ser competitivo no mercado de audiovisual, né? Então a nossa preocupação tem sido essa, né? É trazer do exterior muitas coisas que a gente aprende, estuda e compartilhar isso através de alguns eventos como o Ensine, né, que a gente, acho que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, em que a gente procura mobilizar as pessoas e compartilhar os recursos que a gente tem para essa produção. Né? Legal, vamos aproveitar e falar do Ensine. O que é o Ensine? Já tem 18 edições, é isso mesmo? Isso, o Ensine é um encontro de cineastas, roteiristas e produtores de audiovisual e multimídia. Né? A ideia do evento é a gente reunir esses produtores, não só de cinema, mas também de videogame, sabe, de outros tipos de mídia, né? E juntar essas pessoas e fazer diversas modalidades de encontro. Né? A mais comum é o que a gente chama de cine debate, que é quando a gente exibe o filme do produtor para outros produtores, né? E aí a gente começa a discutir as questões técnicas, como que foi feito, qual foi a dificuldade, né? E isso é importante porque conhecendo as dificuldades uns dos outros, naturalmente surge uma colaboração entre as pessoas, né? Outros modelos que a gente tem são modelos diretos de workshop, de treinar literalmente as pessoas, né? Nós temos tido professores da USP e outras pessoas de alto nível que têm acreditado no projeto e vêm gratuitamente para participar e dar cursos, dar oficinas no Ensine, né? E outras modalidades que a gente tem, por exemplo, nós temos um tipo de ensino específico para novas tecnologias de cinema que a gente pretende explorar, né, entender como que funciona a realidade virtual, realidade aumentada no cinema, quais são os novos caminhos. Então a gente tem
essa vontade mesmo de conseguir fazer um cinema de alta qualidade com recursos mínimos. É um desafio muito grande, mas a beleza do evento e do que a gente tem conseguido está nessa ousadia, né? Ele é ousado porque são pessoas que não têm recursos também que se juntam para colaborar, né? Eu acho que é um modelo importante para essa região do Alto Tietê, né? Porque como a gente não tem esse apoio e nem quer, na verdade a gente nem quer apoio de poder público, né? A gente conta mesmo com a ideia de construir no futuro uma cooperativa, né, de produtores, onde a gente possa produzir todo tipo de material e ser sustentável, né? Esse que é o nosso objetivo. Legal. Eu vi que você tem uma construção técnica sólida, né? Uma bagagem bacana, né? Como é que você concilia isso com a parte artística, né? Porque são coisas que às vezes ficam distantes em muitos momentos, né? Ah, sim, com certeza. É assim, mais por necessidade, mas eu sempre quis fazer cinema, desde pequeno, né? Sempre, assim. Mas na época que eu era pequeno, assim, uma câmera de vídeo, né? Nem tinha vídeo ainda, né? Custava 80 mil dólares e uma lente custava 20 mil dólares, né? Então era absolutamente inviável. A gente conseguiu começar a produzir alguma coisa quando surgiu a câmera de vídeo, né? VHS, onde a gente conseguiu produzir os nossos primeiros Década de filmes. 80, mais né? ou menos? É, por aí. Então a gente montou essa que é o núcleo do que é a produtora hoje, há muito tempo atrás, né? Mas aí isso daí sempre foi em paralelo com a minha área de trabalho, né? Porque como a gente não consegue sobreviver disso, eu acho que muitas pessoas estão na mesma condição, você acaba levando as duas coisas em paralelo, né? Então eu tenho uma formação em TI, né, na tecnologia de informação, tenho mestrado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nessa área de inteligência artificial aplicada à educação, umas coisas assim que não tem nada a ver com o cinema, mas que é interessante porque nos últimos trabalhos que a gente tem feito, isso tem servido muito para a gente para conseguir aplicar nos vídeos pedagógicos que a gente desenvolve, por exemplo, todo esse conhecimento que vem da área de educação e da área técnica que eu tenho, né? Então a gente está meio que fazendo mídias híbridas, né, onde a gente consegue, por exemplo, além de produzir a parte audiovisual, a gente produzir, por exemplo, toda a parte web, né, a interação do cliente com o servidor, todo aquele processo, né, de comunicação via internet com uma certa facilidade, né? Então, eu acho que as duas coisas sempre estiveram bem juntas, né? E há pouco tempo também eu voltei a dar aula de teatro também, porque é uma coisa que está dentro da gente, né? É quase que uma necessidade de expressão, eu diria assim, né? Então essas coisas sempre caminharam juntas, assim, por uma questão mesmo circunstancial, né? Mas é interessante, porque assim, essas conexões, as conexões que eu costumo fazer quando eu vejo um projeto ou para resolver certas situações técnicas são bem diferentes, né, do que eu teria se eu não tivesse esse background técnico, né? Então é bem interessante ter essa informação. E o que movimenta o Pedro cineasta, né? Cineasta, roteirista, né? O que move você? É a parte técnica, a parte criativa, é a parte artística? O que te move? Eu acho que a coisa que eu mais gosto é de escrever. Eu sempre gostei de escrever roteiros, né? E a direção também, são as duas partes que eu mais gosto. Bom, você é um pouquinho louco, né? Porque fazer cinema na região não é fácil. Acho que só o suficiente, né? A loucura suficiente. Louco? O quanto que é louco o suficiente eu não sei, mas tudo bem. Não, é difícil mesmo, assim, porque... Mas acho que é esse desafio que nos move, né? De tentar mesmo pegar essas dificuldades e ir além delas, porque a satisfação toda é essa, né? Você vê que depois de toda essa jornada você conseguiu produzir com um certo nível de qualidade aquilo que você queria dizer, né? Então, essa loucura ela faz sentido em vários aspectos, né? Não só na produção mesmo, que é uma loucura, porque a gente consegue fazer poucas diárias, né? Com pouco dinheiro que a gente angaria da própria equipe, né? Então você tem que ser muito eficiente, muito objetivo, muito competente, né? E essa competência a gente tem perseguido há um tempo já, né? Você tem um lado ator aí, forte aí, ou é impressão minha? Tem, na verdade eu já atuei muito, né? Estou voltando, na verdade, a dar aula de teatro, né? Desde o ano passado eu estou voltando a dar aula de teatro. Aliás,
se o espectador tiver interesse, aos domingos, às 10h30 da manhã, a gente está lá com um grupo de teatro que eu estou formando, né? Uma proposta interessante do teatro como base para o autoconhecimento, né, das pessoas. É bem interessante a proposta, né? Mas já fiz teatro de bonecos também em São Paulo, tudo, já tenho uma trajetória como ator também. Mas faz muito tempo que eu não atuo, assim, mas gosto, acho legal. Mas é uma coisa que exige muito de mim também como ator, assim, no palco, né? Mas é interessante. É um lado B, né? O lado ator, né? Você gosta mais de dirigir ou de fazer roteiros? O que você se sente mais à vontade, assim? Eu acho que são momentos diferentes. O trabalho como roteirista é muito doloroso às vezes, sabe? É uma coisa que... Porque eu me desafio muito a passar além da trivialidade, sabe? E quando você sai do trivial, você sai do seu universo seguro, né? Onde você se define pelo que você acredita, pelo que você pensa, né? Eu mergulho no que vai além, eu tento mergulhar no que eu não deixei vir à minha consciência, nem deixei expressar no meu jeito de ser, né? Então isso às vezes é um processo doloroso, mas ele é muito profundamente educativo, né? Então eu gosto disso, mas é um processo que é meio doloroso. Mas a direção é um outro momento, assim, que eu gosto por outros motivos, né? Eu gosto muito de dirigir atores. Eu acho que é interessante o processo que você leva para uma pessoa trazer uma verdade dela, sabe? E que aquele momento para ela seja um momento em que ela vivencie, não meramente fale um texto, né? Isso é difícil de conseguir também. É uma coisa que exige muito, porque cada ator tem o seu perfil, a sua identidade, o seu jeito de atuar, né? Ô Pedro, o que você não fez ainda que você tem vontade de fazer? Eu tenho Tá vontade faltando na sua história? como cineasta, você está falando? Aberto. Olha, eu tenho vontade... em cinema tem muita coisa que eu não fiz ainda, eu quero fazer. Filme de ação, quero fazer um filme de ficção científica. Eu tenho projetos aí que eu estou escrevendo agora, falando do futuro, de como vai ser o futuro, que eu imagino que vai ser o futuro do ser humano, sabe? Uns desafios assim meio conceituais que eu quero ainda realizar, né? E pessoalmente, assim, eu tenho um forte vínculo com a educação também. Nós temos um projeto educacional, a gente se preocupa muito com a forma como as crianças são formadas, né? A educação no Brasil é criminosa, é um crime socialmente aceito, né? É um crime legitimado pela incompetência do Estado. Num país em que você, com tantos recursos, em 10, 13 anos, você não consegue mudar o nível de alfabetização das crianças, não tem outro nome, é crime isso, né? E a gente se preocupa muito com isso. A gente tem uma ONG, eu tenho uma ONG chamada Agência de Desenvolvimento Social, onde a gente faz vários eventos nessa área. E eu tenho muita vontade de fazer uma escola que trate decentemente a criança, que tenha professores decentemente capacitados. Bom, Pedro, a gente tem na nossa região, que é uma região da Grande São Paulo, da Grande São Paulo, uma mostra de fotografia acontecendo, que é o Farofa, o Ensine, que está mergulhado, né? E um festival de cinema. Está acontecendo alguma coisa na nossa região? Você acha que está acontecendo alguma coisa na nossa região ou não? Ou é uma percepção minha? Eu acho que, assim, o que a gente tem percebido em todas as edições do nosso evento é que existe uma vontade muito grande de se produzir aqui. Não só cinema, né? Mas isso também tem acontecido no teatro, também tem acontecido em outras áreas, né? Então eu acho que tem algum movimento aí, eu acho que a gente chegou ao fundo do poço, é sempre assim, né? Quando você chega ao fundo do poço, essa resistência para você conseguir fazer algum tipo de cultura faz com que as pessoas se juntem e de algum modo essa colaboração gera, né? Gera eventos, gera oportunidades para todo mundo, né? Eu acho que é isso que tem acontecido. Bacana, muito legal saber um pouquinho do que você faz, da sua história, né? E quem quiser saber, quem está em casa, né? Quem quiser saber o que o Pedro faz, entrar em contato, ter um curso de atores, né? Isso. O que você está envolvido, como é que a pessoa pode te achar? Acho que pelas mídias sociais, né? Só procurando o meu nome Pedro Gandola com 2 L's, né? A gente
Gandoja ou Gandola? Gandoja, Gandola, né? Meu pai é uruguaio, né? Por isso Então que é meu nome Gandoja. é então Gandoja. Mas todo mundo me conhece por Gandola e ri disso, né? No tiro de guerra riram da minha cara por isso, né? Por causa da farda que tem o mesmo nome, né? Mas aí eu acho que lá pelas redes sociais também tem a nossa produtora, que é a Light Ray Multimídia, também que tem uma página do Facebook, quem quiser entrar em contato. E a nossa ONG também, que é a Agência de Desenvolvimento Social, também tem no Facebook. A gente tem alguns projetos que estão para vir aí também nessa área de formação de professores, etc. Então é só entrar em contato. Legal, muito bom, muito bom ter você aqui. Obrigado. Obrigado pela visita. Eu que agradeço pelo convite. E é isso aí, né, pessoal? O de Bar em Bar de hoje fica por aqui. Queria agradecer ao Dorival, a Comutec Lena, que gravou aqui uma série de programas aqui. Hoje foram 3 aqui. E muito bom, né? E é isso aí. Até a próxima. Fica com a gente. Curta o canal aqui e se inscreva, tá bom? Alô, teste o som. Legal, é isso. Obrigado, viu, por ter vindo aqui, falar um pouquinho com a Agradeço pelo gente. convite. Contar um pouquinho da sua história, né? História da nossa região aqui, né? Muito Obrigado você que está em casa, que está no celular, no smartphone, na puta que eu pariu, né? Esse vai pro Xepa.